Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Olha, desconfigurou de novo. Muito obrigado pela presença de vocês essa noite. Vamos dar início a mais o debate dessa noite, 4 de dezembro, de título As Dificuldades Alimentares na Infância. Eu gostaria, antes de apresentar os debatedores, temos aqui Gabriela Mausner, psicóloga e psicanalista, mestre em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo, membro efetivo da Clínica de Estudos e Pesquisas em Psicanálise da Anorexia e Bulimia, o CEPAM, membro do Departamento Formação em Psicanálise do Instituto SEDE Sapiense e docente do curso de Formação em Psicanálise do CEP. Temos também Cecília Tomizuka, graduada em Medicina pela Unicamp, com residência em Pediatria pela USP, psicoterapeuta do Núcleo de Atendimento Pais-Bebê, do Departamento de Pediatria da Unifesp, Programa de Saúde Mental para Crianças e Pais da Universidade de Massachusetts, de 2018 a 2019, formação em psicanálise com crianças e intervenção nas relações iniciais pelo Instituto SEDE Sapiense. E temos, finalmente, o Eduardo Fraga de Almeida Prado, graduado em Direito e Psicologia. Ele tem formação em psicanálise pelo CEP e formação em psicanálise com crianças pelo Instituto SEDE Sapiense. É especialista em Psicologia Clínica pelo CRP São Paulo, em Teoria Psicanalítica pela PUC de São Paulo e em Dependência Química pela USP. Também é mestre e doutor em Psicologia Clínica pela PUC de São Paulo e professor do curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Aproveitem bem e divirtam-se no debate. Obrigada. Oi, boa noite. É um prazer estar aqui, dividir a mesa com o Eduardo e com a Cecília. Primeiro, vou me desculpar, porque estou olhando aqui no computador e vocês vão ver que está desconfigurada a imagem novamente. Eu não sei exatamente o que aconteceu. A gente atrasou um tanto porque estava vendo isso, mas agora, a hora que abriu para a apresentação, está com o mesmo problema, o mesmo defeito. Vamos ver o que esse ato falho conta para a gente, né? Eu vou fazer um panorama geral do que são as dificuldades alimentares na infância e vou apresentar para vocês o problema... Ok. Obrigada. Boa. O problema que estamos metidos. Depois vamos ver se a Cecília e o Eduardo concordam ou discordam da minha posição. Mas olha que complicação que a gente tem. Quando a gente fala em dificuldades alimentares, a gente não tem uma forma de contar sobre a dificuldade alimentar que seja uma ideia geral para todos. Então, por exemplo, quando a gente está falando em transtorno alimentar, anorexia e bulimia, está claro para todo mundo que a gente está falando. Todo mundo parte do pressuposto do DSM, né, que é o Manual de Psiquiatria, e aí acabou. É uma definição básica para cada um, para todo mundo, é universal. Nas dificuldades alimentares, não é. E aí, isso é muito curioso. E isso é importante porque isso tem efeito nas pesquisas que a gente vê das dificuldades alimentares, né? Então, algumas coisas não conseguem ser avaliadas e mesuradas porque não tem uma nomenclatura comum. Então, por exemplo, se a gente pegar o DSM, a gente vai ter lá a definição das dificuldades alimentares, eles colocam como transtorno alimentar restritivo evitativo. Eu não vou entrar nos miúdos da coisa, porque eu quero entrar nos miúdos daquilo que me interessa. Mas então, só para vocês terem uma noção, o transtorno alimentar restritivo evitativo é onde o Manual de Psiquiatria contempla as dificuldades alimentares. Aí você vai para um ambulatório importante, né? Por exemplo, o professor Dr. Mauro Fisber, que é alguém muito conhecido na área das dificuldades alimentares, é chefe de um centro, né, lá no Sabará, para falar de dificuldades alimentares, e ele faz a seguinte definição. Ele fala de ele define dessa forma: falta de apetite, ingestão altamente seletiva, fobia alimentar, interpretação equivocada dos pais e excesso de peso. Então, aí a gente já começa a ver que a nomenclatura não tem nada a ver com a do DSM. Ele já abre para diversos pontos distintos, né? Agora eu vou entrar naquilo que me interessa. Daí, se a gente pega
o Manual Diagnóstico Psicodinâmico, é uma tradução livre, porque não tem em português, que é esse o PMD2, que ele é de 2017, eles vão falando de outra forma das dificuldades alimentares. E aí, sim, para nós analistas, é um elemento bastante interessante, porque eles falam do distúrbio de autorregulação alimentar. O que seria distúrbio de autorregulação alimentar? Então, é aquela criança, aquele bebê, que fica muito irritado ou apresenta um choro excessivo na hora de se alimentar ou no momento das refeições. Ou pode ser aquele bebê muito sonolento, que os pais precisam ficar em cima para ele poder ser acordado para se alimentar. Isso coloca os pais, muitas vezes, numa posição muito estressada e muito irritada, né? E estudos mostram que essas crianças com esse tipo de dificuldade alimentar podem perdurar ao longo dos anos. Outra nomenclatura dentro das dificuldades alimentares, né, então, que define uma outra problemática, é o distúrbio alimentar de reciprocidade entre cuidador e criança. Né? É onde a dificuldade está posta na relação. Então, é na conexão, naquilo que os pais não conseguem ler dos sinais que a criança emite. Pode ser porque esse cuidador não está engajado nos cuidados, né, com essa criança, mas pode ser também porque essa criança dá sinais fracos para o cuidador do que está acontecendo com ela. Daí a gente tem a anorexia infantil, que é um tanto mais clássica, né? Que então, mas ao mesmo tempo clássica, mas naquele quadro anterior que eu mostrei para vocês, é definida como baixo apetite, né? Ou seja, estamos falando de anorexia infantil, estamos falando de baixo apetite. Do que é isso que a gente está falando, né? Então, são crianças que não têm apetite na hora de se alimentar, são crianças que brincam, que são ativas, mas muito pouco interesse pelo alimento. E isso pode já aparecer antes dos 3 anos. Né? Vale a pena deixar em negrito, né, de que quanto maior for o conflito entre criança e mãe, menor será o ganho de peso da criança. Daí a gente tem a aversão sensorial, que é um elemento importante das dificuldades alimentares, né? Porque a gente está falando de uma recusa alimentar ligada à textura, gosto, cheiro, temperatura de alguns alimentos. Temos distúrbio alimentar associado a uma condição médica, né? Então, uma criança, por exemplo, com refluxo gastroesofágico, que tem uma dificuldade depois com o alimento. Ou o distúrbio alimentar pós-traumático, que aí a gente vê episódios é um problema ligado a episódios relacionados a orofaringe ou gástricos. Um tanto mais severos, me parece. Né? Agora, por que eu trouxe isso para vocês? Né? Eu pensei, eu vou falar tudo isso, eles vão falar, que me interessa como analista. E aí eu queria trazer para vocês um áudio. Quando a gente está no avião, e o piloto fala assim para a gente: bom, agora estamos chegando à nossa altitude de cruzeiro, estamos a 10.000 metros, né? Dos 10.000 metros. Não é um avião, hein, galera? Máscara de oxigênio. Exato, cairão. Ufa, não é um avião. Mas a gente tá... Não, o piloto fala, estamos a 10.000 metros. 30.000 pés. 10.000 metros, 30.000 pés. Tudo bem. Tem 30 centímetros e meio. Isso não é tudo bem. Porque, vejam, se esse cara se confundir, ele falar, estamos a 30.000 pés, a 30.000 metros, e ele tiver a 10.000 metros, e tiver um outro avião vindo, aquilo que aconteceu agora, de fato, todos morreríamos. Não é isso que acontece nas dificuldades alimentares, mas é verdade que a gente dialoga achando que sabe do que está falando e não sabe. Porque eu digo, anorexia infantil, e aí ela fala, não é uma anorexia infantil, é uma criança...
Pessoal, acabou a luz no Facebook. Não, acabou a luz aqui. No Facebook tem luz porque vocês estão na casa de vocês. Na minha deve ter acabado também. E aí, então, a gente fica numa comunicação impossível, né? Tá fazendo um eco estranho, né? Então, eu não vou usar ele. Tudo bem eu não usar? Não, tenho que usar. Ok. Então, é importante essa nomenclatura porque ela é um balizador comum a todos nós, né? E muitas vezes, quando a gente pega pesquisas, a gente não sabe de onde o autor está partindo e para onde ele está indo. E aí a gente acha que a gente está entendendo o que o cara está falando, só que ele está falando de uma outra coisa. Eu achei, quando eu encontrei esse manual, esse manual psicodinâmico, fiquei muito feliz. Porque eu falei, nossa, finalmente alguma coisa que me representa, assim. Mas acho que é algo bastante válido, né? Principalmente nos ambulatórios. Uhum. Bom, então... Tá todo mundo com oxigênio? O diagnóstico diferencial, então, ele tem que ser feito por uma equipe multidisciplinar. A gente precisa de muitos atores nessa cena para entender diante do que estamos, né? Porque não adianta eu pegar, tomar como uma questão posta uma dificuldade sensorial, por exemplo, e não sensibilizar num trabalho sensorial uma criança que tem uma versão sensorial, entende? Então, não, é uma anorexia infantil, uma versão sensorial. Não é. E o tratamento não é o mesmo. O tratamento ele é distinto. O que alguns autores colocam ainda é que certos modelos de intervenção proposto para uma determinada problemática deve ser evitada para outras. Agora, a dinâmica das relações familiares está aí, né? Então, se a gente pegar a Chatour, que é uma autora muito importante, né, a gente vai, ela fala uma coisa que é muito interessante para a gente. Então, o medo que as mães têm de que esse filho não se desenvolva adequadamente, que tenha um baixo peso, que não consiga... eu vou ler aqui, né? Que ele não consiga, de alguma forma, se desenvolver adequadamente por ingestão baixa de calorias, acontece devido à tensão do conflito durante as refeições, da tensão familiar devido nesse momento da refeição, e não pela baixa ingestão de alimento. Se a gente pensar nos caminhos do desenvolvimento, então, psíquicos, né, a gente tem que pensar que a aquisição da autonomia na autorregulação interna é parte do desenvolvimento fundamental de todos nós, né? O que é isso? Então, a gente primeiro tem os estados de regulação, eu vou entrar um pouco mais nisso daqui a pouco. A reciprocidade da díade, então, é uma mãe que é capaz de ouvir esse bebê, mas esse bebê também tem que ser capaz de comunicar, né? E uma transição para autonomia alimentar e regulação das emoções. Então, é algo que tem que vir dos dois lados. Porque o choro do bebê, ele é comunicação. Agora, ele é comunicação desde que tem alguém que escute, né? Também é verdade que a gente pode ter bebês um tanto mais irritados que conseguem comunicar menos. Então, eu preciso ainda mais ter uma mãe lá que possa ouvir aquela pouca comunicação. Então, para que a criança mame, é fundamental que ela esteja calma e alerta, né? Porque senão a gente viu que uma das dificuldades alimentares vem de uma criança sonolenta e irritada, por exemplo. Se a criança não conseguir se acalmar, ou se ela estiver muito sonolenta para sugar, o resultado vai ser estressante para todo mundo. Então, a mútua regulação, criança cuidadora nas refeições, é fundamental. Algumas crianças, é aquilo que eu estava falando, emitem sinais fracos, então, para esses pais, né? Agora, recentemente eu vi uma publicação do Ministério da Saúde que eu achei muito interessante. Eles postaram no Facebook, né, para quem nos acompanha pelo Facebook, sinais de fome e saciedade de acordo com a idade da criança. A primeira coisa que me ocorreu meu Deus, a gente tem que instrumentalizar, hoje em dia tem que fazer manual até de como ler os sinais do seu bebê. É estranho, mas é verdade. E aí eles falam assim,
com 6 meses, sinais de fome e sinais de saciedade de um bebê. Então, sinais de fome: chora, inclina-se para frente, segura a mão da pessoa que está oferecendo comida, abre a boca. Que bom que vocês queriam, porque eu apresentei isso num congresso e todo mundo me parecia na plateia achar que era necessário o manual. Aí eu fiquei preocupada. 7 a 11 meses. Inclina-se para a colher, sinais de fome. Pega ou aponta para o alimento, fica excitado quando vê o alimento. Isso não é um tanto óbvio? Agora piora, ó. Quer ver? De 1 a 2 anos, sinais de fome. Combina palavras e gestos para expressar vontade de alimentos específicos. Leva a pessoa que cuida ao local onde o alimento está. Isso poderia ser o quê, se não fome? Sinais de saciedade. Balança a cabeça. Não é o quê? Não. Diz que não quer. Diz que não quer. Sai da mesa. Brinca com o alimento e joga longe. E mesmo assim, eu preciso de um manual que diga isso. Porque autonomia e dependência na hora das refeições é fundamental. E não é só na hora das refeições, né? A gente sabe que esse é o jeito que vai se dando o jogo relacional do cuidador com o bebê, com a criança, enfim. Então, autonomia e dependência é negociado o tempo todo, diariamente, entre adulto e criança, né? E os pais têm que ser facilitadores desse processo de autonomia. A criança não só adquire ao longo desses anos, então, a capacidade de reconhecer fome e saciedade, como visto nas fotos anteriores, como ele tem que ser capaz de diferenciar sensações físicas das emocionais. Senão, a gente pega depois os transtornos alimentares lá na frente, que tem meninas que me falam que não sabem o que é fome do que é vontade, não sabem diferenciar fome de vontade de ir ao banheiro. Se os pais tiverem dificuldades com ler isso e tornarem o alimento uma resposta única para todas as angústias do bebê, a gente também, muito provavelmente, vai tender a confundir fome com experiências emocionais. O Winnicott coloca, né, acho ultra mega atual, em 1936, eu vou ler para vocês. Então, nos últimos anos, estive ensinando que a anamnese deixa claro o fato de que não há uma linha divisória nítida entre as seguintes condições: anorexia nervosa na adolescência, dificuldades na alimentação durante a infância, distúrbios do apetite devido a certas condições específicas em momentos críticos e as inibições da amamentação na primeira infância, mesmo no período inicial. Exemplos de momentos críticos seriam o nascimento de um novo bebê, perda da primeira pessoa que amamenta, afastamento de casa, primeira refeição com ambos os pais, tentativa de induzir a criança a comer sozinha, introdução do alimento sólido ou simplesmente mais consistente e reações ansiosas à mordida do bico do seio. Eu vou dizer brevemente para vocês, não foi a partir desse trecho do Winnicott, isso eu aprendi depois, mas a gente ofereceu uma vez uma discussão para pais lá no Sabará, né, no Instituto Pense, que era exatamente falando dos desafios a gente chamou de crises previsíveis da alimentação, né, que são modelos, são momentos muito importantes da mudança, de alguma mudança que se introduz na vida da criança, que costumam ser momentos de crise, né? Podendo vir a ser uma dificuldade ou não. A doutor vai falando, né, de uma coisa muito importante, então, que se a gente entende que a criança é um sujeito ativo, a anorexia infantil, por exemplo, ela é uma recusa ao alimento como ato, como ação subjetiva, né? E ela vai falando que isso é uma autodefesa simbólica do sujeito. Mas, acho que dá tempo de eu passar esse vídeo para vocês? 3 minutos. Eu acho que vale a pena. Foi? Não tô falando. Ixi. Agora foi. Mas está sem volume?
Bom, então leiam a legenda. Sim. Acho que eu preciso de ajuda. Faltei essa aula. Precisamos de Não consigo. Bom, apesar da falta de volume, deu para acompanhar, né? Não deu para ler? Bom, então eu vou resumir para vocês, tá? E quem quiser dar uma olhada do site do Começo da Vida, acessa, chama Detetives Emocionais, esse vídeo que eu acabei de passar. O que ele vai mostrando é que eles fizeram um estudo com bebês de 18 meses e que eles falavam para o bebê, eles entravam na sala com o bebê e tinha lá a pessoa que estava com o bebê e a pessoa que estava à frente. E a pessoa batia num negócio que fazia barulho e o bebê ria, gargalhava. E aí eles davam o negócio que usou para bater para o bebê. Só que nisso entrava uma terceira pessoa na sala e dizia... Não para o bebê, dizia para a pessoa que estava demonstrando.
Como você está fazendo isso? Que barulho horrível! Isso não pode ser feito. E quando o bebê recebia, então, esse bastão para bater, ele não batia, apesar de ter adorado, de ter achado super divertido, os bebês não faziam aquilo que não tinha sido negado a eles, mas por aquilo que eles tinham visto e presenciado o outro receber como punição. Isso é muito importante porque eu vou trazer uma tabela que não é minha, da Maria Ângela Mendes de Almeida, que ela coloca como indicadores. Eu achei muito interessante essa tabela porque ela trabalha com indicadores de vulnerabilidade, né? Então, condições de risco para uma dificuldade alimentar, e indicadores de resiliência. Então, aquela capacidade adaptativa do sujeito. E vejam, tem tudo a ver com isso que a gente estava falando desse manual psicodinâmico. Então, um indicador de vulnerabilidade é gravidez, parto e pós-parto conflituoso, desistência da amamentação, estados de depressão materna versus a capacidade do bebê de reavivar a relação com a mãe. Né? Então, se a gente tem aquele bebê que é que se comunica bem, né, que é capaz de chamar essa mãe para a vida, isso é um indicador de resiliência. Intenso investimento emocional atribuído à questão alimentar. Vulnerabilidade. Perdas e lutos não elaborados. Versus capacidade parental de tolerar a própria dor e se identificar com o bebê. Desvalorização da figura materna. Tensão nos relacionamentos familiares. Versus recursos de continência na família. Campos de continência, tanto para essa mãe quanto para esse bebê. Tendências do bebê à autossuficiência, né? Aquele bebê que demonstra pouco, que está com fome, que precisa comer, que quer o colo. Aceitação da dependência pelo bebê. Evitação e defesa contra entradas externas. É um indicador de vulnerabilidade. Inibição das atitudes exploratórias. Alimento como resposta imediata para qualquer desconforto. Veja, isso estava lá, né? No manual psicodinâmico. Pais disponíveis para explorar os sinais do bebê. Modalidade de relacionamento anticontinente versus modalidade continente de relacionamento. Falta de outros relacionamentos continentes para a criança. Suporte de relacionamentos continentes alternativos, né? Ou seja, precisa de uma aldeia para criar uma criança. Dificuldade em se ver o bebê real devido à atribuição ao bebê de sentimentos e estados mentais dos pais. Projeções, hostilidades, culpa. Versus permeabilidade das projeções ao impacto da realidade. Ou seja, o dado de realidade ele tem sua marca. De experiências com o bebê de fato. Capacidade da criança de sustentação de sua identidade. Estímulo parental à autossuficiência do bebê versus aceitação da dependência infantil. Eu vou parar por aqui, porque eu já passei muito. Isso, depois vocês vão ter outros exemplos clínicos. Quer sentar para cá? Eu vou sentar aqui na frente para ver. Posso? Aqui eu consigo enxergar. Aqui eu consigo enxergar. Posso falar daqui mesmo? Tem que sentar aqui. Pessoal, boa noite. Queria agradecer a presença de todos. Vejo aqui colegas do CEP, amigos muito queridos de outros lugares, alunos, ex-alunos, né? Então, um prazer compartilhar aqui com vocês, né, um pouco do que eu pensei. A partir da fala da Gabriela, né, eu vi que eu acertei aqui e errei, né? Porque eu ia falar de uma coisa, mas acho que dá para fazer um recorte, que a fala dela foi muito rica, né? Pensar um pouco a questão
acho que um pouco da escuta, né, escuta do analista, eu pensar na escuta clínica, né, não só diante aí dos quadros, eu pensei no primeiro momento, né, a questão da recusa ou seletividade alimentar, mas acho que a apresentação da Gabriela assim, já foi bastante rica, eu queria pensar um pouco mais a questão da nossa escuta, né. Ela trouxe um dado que eu acho muito importante, né, quando ela falou do DSM, né, que está na sua 5ª edição, que é de 2013. O primeiro DSM, que é esse manual, né, que vai ali apresentar para a gente, né, os transtornos mentais, né, as formas de manifestação de sofrimento, a primeira edição desse manual é de 1948, né, foi logo após aí a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, né? Eu pensei era primeiro que o Freud trabalhou a questão das neuroses traumáticas, né? Então, mas logo após a Segunda Guerra. E aí a primeira edição desse manual tinha 90 páginas, né? Então, 1948, então um manual que ia apresentar para a gente as manifestações de sofrimento com 90 páginas. A 5ª edição, que é de 2013, tem 978 páginas. Então, em 65 anos, a gente criou 900 páginas de transtorno, né? Então, e criou, né, aqui eu não estou usando o termo de forma aleatória, né, literal mesmo, né, a gente, né, vai criando aí as patologias, vai criando os transtornos, né, a própria noção de transtorno traz já, né, a ideia de um desvio diante de uma norma, né, então e dentro desse quadro se encontram então as manifestações de sofrimento ligados à alimentação, né. Quando a gente pensa que a recusa ou seletividade alimentar, né, trouxe aqui uma definição, implica, então, uma organização monótona da dieta alimentar, né, erigida a partir da ingestão exclusiva de determinados alimentos e sempre uma mesma quantidade previamente estipulada, né. Então, tem a ideia de um controle, né, não só do tipo de alimento que é ingerido, mas também da quantidade que é ingerida, né. A criança seletiva geralmente apresenta um comportamento neofóbico, né, ou seja, né, evita, né, aí, ter contato com novos alimentos, né. E uma recusa, então, justamente, né, neofobia, né, uma recusa em experimentar, né, uma aversão a novos alimentos, né, aquela ideia que a gente fala para a criança, mas você nem experimentou, né? Mas eu não gosto, né? Experimenta, mas eu não gosto, né? Um amigo meu brincava disso do Paulo Coelho, falava, não li, não gostei, né? Quer dizer, então esse comportamento, né, neofóbico, né? Você não conhece, mas mesmo assim, né, você já não gosta, né? Pensando um pouco, então, esse recorte, né, para a ideia da escuta, aqui eu estou partindo da perspectiva do Freud, né, a gente está falando aqui de crianças, né, essa primeira distinção, depois eu vou caminhar um pouco pelo Winnicott, que acho que ele traz aí umas contribuições bem importantes, mas acho que quando a gente pensa em escuta clínica, qualquer manifestação de sofrimento, né, que isso vale para adulto, ou pensando na clínica com crianças aqui especificamente também, acho que a primeira distinção que tem que estar na nossa escuta é a ideia, né, é uma distinção entre neurose infantil e neurose da infância, né. A neurose infantil ela diz respeito à nossa constituição psíquica, né? A construção, nosso modo de subjetivação para a psicanálise, né? Quer dizer, nossa construção subjetiva. Portanto, quando a gente pensa em neurose infantil, quer dizer, isso diz respeito a todos nós, né? E se a gente, a partir daí do Freud, pensar nas fases do desenvolvimento psicossexual, né? Oral, anal, fálica, latência e genital, é esperado que no nosso desenvolvimento, e se a gente lembrar da nossa infância, né, talvez a gente consiga recordar um pouco disso, que a gente apresente esses traços, né, ligados ao que seriam os quadros neuróticos, neopatológicos, durante o nosso desenvolvimento. Então, a criança ter um ritualzinho para dormir durante determinada época, né, a criança ser seletiva durante determinada época, né, a criança ter traços fóbicos, né. Eu lembro, vou expor o meu irmão aqui. Eu lembro do meu irmão, assim, ele não ia para a cozinha de jeito nenhum se eu não fosse com ele para buscar água, né? Na época eu fingia que era corajoso, né? Mas aí dois fóbicos juntos a gente conseguia até a cozinha. Então, quer dizer, isso passou, né? Hoje meu irmão vai até a cozinha sozinho, eu também. Então isso faz, né? Isso fez parte da nossa neurose infantil, né? Não da nossa neurose na infância, né? Ou seja, então a gente apresentou traços fóbicos, né? Dormir de luz acesa, né? Aquela organização, só vou dormir, né? Se, né, determinado ritual for atendido. Então isso diz respeito ao nosso, né? Ao nosso crescimento. Então quando a gente escuta uma criança, e lembrando, né, uma criança, né, não vai chegar sozinha, né, bater na porta do consultório de vocês e falar, né, estou em sofrimento, né, gostaria de fazer análise, né, então, né, por mais prodígio que ela seja, a criança sempre chega narrada por alguém, né, então a gente sempre, né, escuta uma criança a partir de uma narrativa, né, então a gente tem uma criança de uma fantasia, né, ou seja, narrada por quem quer que faça nessa função de, né, pelo cuidador dessa criança. Essa narrativa cria um imaginário no analista,
Então, uma segunda criança ficcional, né? Ou seja, a partir da narrativa dos cuidadores, a gente imagina uma criança, e aí a gente vai ter uma terceira criança, que é aquela que a gente, né, se a gente conseguir, né, destituir a nossa escuta dessas fantasias anteriores, a criança que a gente pode encontrar no setting analítico, né? Então, se a gente está ali disposto, a gente, né, a criança só chega para o analista num terceiro passo, né? Então, a criança narrada pelos cuidadores, a criança que a gente imagina, que a gente tem que fazer esse luto que a doutor falou, que a Maria já falou, né? O luto da criança que a gente imaginou, para poder ter contato com a criança real, né? Então, a gente chega numa criança muito tempo depois, né? Então, a gente tem que destituir nossa escuta para poder, né, nossa escuta das fantasias anteriores para poder escutar essa criança, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Então, neurose infantil é completamente diferente de neurose na infância, né? Então, crianças sofrem, né? Crianças apresentam traços de comer seletivo, né? Apresentam traços, né, fóbicos, obsessivos, e isso não quer dizer que elas, né, isso não é sinônimo de patologia, né? Isso é sinônimo de processo de subjetivação. Então, esse é o primeiro ponto, né, aí, assim, a rigidez, a fixação, né, numa perspectiva freudiana, né, a impossibilidade de elaboração, aí a gente já começa a pensar, então, uma neurose na infância, né? Então, aí sim, né, a instauração, né, uma sedimentação de possível quadro patológico, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto, né, para pensar nossa escuta, né, não só nesses quadros que a gente está trazendo, mas na clínica com crianças. A compreensão do sintoma, né? Quem aqui, né, pensando também, trabalhando com crianças, né, saber estabelecer essa distinção também, né, das demandas ou necessidades dos cuidadores parentais, né, e quais são as necessidades da criança, né? Então, muitas vezes isso, eu quero que meu filho melhore na escola, eu quero que meu filho coma direito, eu quero que meu filho emagreça, eu quero que ele durma melhor, né? Então, vem às vezes, né, as necessidades que não são necessariamente da criança, né? E obviamente, o que circula é essa ideia que se o meu filho, né, se o problema é que ele vai mal na escola, ele melhorar a nota dele, então está tudo certo, né? Se o problema é que ele não comia, ele passa a comer, então está tudo certo, né? Ou seja, essa ideia que é de uma clínica, ou de certa clínica médica, que a gente vai falar, né, que isso é clínica, que a remissão do sintoma significa a cura, né? Então, tem ali determinado sintoma, desapareceu o sintoma, está tudo certo, né? E a gente sabe que a clínica psicanalítica, né, que é uma clínica de escuta, vai pensar num processo de elaboração do sintoma, né? Quer dizer, então, que destinos que eu posso dar para aquele sofrimento, né? Quais as ressignificações que eu posso dar para aquele sofrimento, que narrativas eu posso construir para aquele sofrimento, em termos de elaboração, né? Então, essa outra distinção bastante importante até para a gente, né, começar a nos posicionar, né, quer dizer, marcando o nosso lugar como analista diante, né, dos cuidadores, de outros profissionais, né? Então, acho bastante importante a gente lembrar também, né, como que a gente vai entender o sintoma. E aí vem uma contribuição do Winnicott, né, que eu acho importantíssima, né, novamente, que serve para essa clínica, mas serve para o olhar ou para a escuta do analista diante de qualquer sofrimento. Ele diz, né, o psiquiatra infantil enxerga no sintoma uma organização de extrema complexidade, produzida e mantida graças ao seu valor, né? Então, esse ponto já é fundamental, né? O que Freud chamava ali, né, o sintoma é solução de compromisso, né? Sintoma para a psicanálise não é causa de nada, é efeito, né? Então, é produto, o sintoma é a melhor coisa que a gente pode fazer pela gente, em termos de organização, né? Por isso que a gente não larga o osso, né? Porque por isso que todo, né, processo analítico implica resistência, né? Bom, se o melhor que eu fiz para mim, né, é não comer, né, ou é não dormir, né, ou é comer demais, se essa é a solução que eu encontrei, deixar de fazer isso implica em não saber mais quem eu sou, né? Implica em perder essa solução, né? Implica em perder algo que é mantido porque tem valor, né? Então, essa é mais uma variável que eu acho muito importante na nossa escuta, né? Assim, a gente tem que pensar em processos, então, de desconstrução, porque, né, isso gera sofrimento também, e tem ganhos secundários, como diria o Freud, ou tem valor aqui, como diz o Winnicott, né? E a gente não pode, então, simplesmente, né, retirar isso, né, ou entender que, né, a retirada disso é algo, né, necessariamente positivo. Então, é como produzir, por isso a ideia de elaboração, né, uma ressignificação, uma reconstrução subjetiva para essa criança, né, que está em sofrimento. E ele continua, né? A criança precisa do sintoma devido a algum empecilho ocorrido em seu desenvolvimento emocional, né? Aí, bem em perspectiva winnicottiana, né? Teoria do desenvolvimento emocional. O psiquiatra, portanto, não é um curador de sintomas, né? Não busca a remissão sintomática, mas sim ele reconhece no sintoma um SOS que justifica uma investigação completa da história do desenvolvimento emocional da criança
em relação ao seu ambiente, em relação à cultura, né? O tratamento é direcionado à necessidade da criança de emitir um SOS. Então, essa ideia, né, quer dizer, reconhecer no sintoma um SOS, quer dizer o quê? O sintoma é presente também desde o Freud, uma mensagem cifrada, né? Acho que um pouco do que a Gabriela já trouxe. Então, né, o que é do vínculo, o que é do contato. Então, como que os cuidadores, ou como, né, que o analista vai justamente decodificar essa mensagem, né? Se é um pedido de socorro, ele não pode ser silenciado, que é a ideia da remissão, né? Esse pedido de socorro ele tem que ser escutado. Então, qual a função, né? Quer dizer, o que a criança que não come, o que a criança que não come demais, o que ela está querendo dizer para mim, né? O que ela está comunicando. A gente sabe, né? A gente trabalha muito aí na psicanálise a ideia da verbalização, né? O poder simbolizar. Mas o recurso na linguagem verbal, simbólica, representativa, ele é ponto de chegada, né? Se a gente pensar os processos, nosso desenvolvimento, quanto mais novo a gente é, mais recurso eu vou fazer, né? O meu corpo e o meu comportamento, né? Então, a escuta do corpo, a escuta do comportamento, e aí, num ponto de chegada, a escuta da linguagem simbólica. Então, esses 3 registros, né? Corpo, comportamento e representação, tem que estar diante da escuta do analista. Né? Então, a criança que está hiperativa, né? A criança está ou comendo muito, e dorme demais. Então, o que é naquele corpo? Né? O que é aquele comportamento? Né? O que ele está contando para mim? Qual que é o SOS que ele está manifestando a partir desses 3 registros? Né? A linguagem simbólica ela é ponto de chegada. Né? Então, a gente precisa ficar atento a isso e, talvez, né, construir esses processos de simbolização também. Né? Então, acho que atentar aí para a nossa escuta, né, como... E é importante também, né? Ele vai dizer aqui o desenvolvimento da criança na relação com o seu ambiente, então, essa perspectiva vincular, né? A relação aí da criança com seus cuidadores, mais do que isso, com qualquer figura significativa, né? Pensando em clínica com crianças, né? A gente lida com um monte de transferência, né? A gente vai falar com outros profissionais de saúde, a gente vai para a escola, né? A gente vai escutar, né, as diferentes narrativas dessa criança, então é uma clínica que demanda bastante da gente, né? Tanto que a gente aposenta um pouco mais cedo da clínica com crianças, que uma hora, né, a gente a carcaça já não aguenta mais, né? Outro aspecto importante, né, aí novamente em linhas gerais, aí, isso aqui é textualmente o Winnicott, né? Ele sempre me impressiona essa sensibilidade clínica, né? Obviamente, né, tem uma experiência de quase 50 anos, né, quase 30 mil mães e crianças, né? Mas olha como ele vai nos auxiliando, né, a sustentar uma escuta, né? Então ele fala, o estudo de qualquer ato de uma criança. Então, a importância disso quando a gente pensa no manejo clínico, né? Quando a gente pensa o olhar ou a escuta do analista, quando a gente pensa a forma que a gente se aproxima de uma criança, né? Então, qualquer ato de uma criança implica, né? Então, o que a gente tem que ter como registro para tentar compreender aquela criança, né? A criança em seu ambiente com adultos que dela cuidam, né? Então, a ideia, a própria noção de transtorno, né, já disse que o transtornado é um indivíduo, né? O transtorno ele é singular, né? Traz a ideia de, né? Então, aquela criança tem transtorno de déficit de atenção, então ela é desatenta, né? A própria noção de transtorno, então, ela individualiza o sofrimento, né? E aí, acho que se a gente pegar essa ideia, né, dessa toda a ênfase que a gente dá hoje, a bioquímica, a neuroquímica, né, como se fosse algo também uma disfunção cerebral, né, e exclusivamente, né, então, inerente àquela criança. Veja como o Winnicott, né, está trazendo uma outra visão, né? Então, qualquer ato da criança implica, né, a criança e os adultos que dela cuida, a criança e seu ambiente. Então, naquela manifestação, o que diz respeito ao entorno dela também, né? A maturidade da criança de acordo com a sua idade cronológica e emocional, né? Então, aspectos de maturação ligados, né, ao desenvolvimento humano e aspectos, né, também da relação aí com o outro, né, o desenvolvimento emocional. A criança que, apesar de madura e de acordo com sua idade, carrega dentro de si todos os graus de maturidade, indo até o estágio mais primitivo, né? Que, na perspectiva do Freud, a gente justamente a ideia de escutar o infantil, né? O Winnicott diz, né, o processo aí rumo à integração, nenhuma conquista é definitiva, né? Aquilo, se a gente, né, caminhou até a integração, a gente pode desintegrar, pode, né, voltar a estados de não integração também. Então, a gente está lidando com essa perspectiva, né, psicodinâmica, né? Eu brinco, a gente não é psicoestático, né, senão seria facinho de resolver, a gente é psicodinâmico justamente porque tem idas e vindas, né? As garantias, né, não estão nunca colocadas, então a gente desenvolve, mas a gente regride, a gente tem pontos de fixação, né? Essa é a ideia da escuta do infantil, né? No Freud e para o Winnicott essa ideia das conquistas, né, serem aí muito mais lábeis, né, do que a gente gostaria.
A criança enquanto pessoa doente, com fixações em níveis, né, mais imaturos. A criança em seu estado emocional relativamente desorganizado, ainda sujeita mais ou menos facilmente à regressão e a recuperar-se espontaneamente da regressão, né? Essa ideia da regressão em favor da cura. Então, veja, né, qualquer ato de uma criança implica, então, essa noção de desenvolvimento, né, em termos de vínculos, a noção de maturação, né, em termos aí de, né, desenvolvimento aí, né, genético, implica, então, a noção, se a gente voltar também à ideia anterior, da relação da criança com a cultura. Né? Então, o que é o imaginário cultural, o que é o conjunto, né, de valores, de crenças, de usos, de costumes que a gente está colocado, o que isso implica no sofrimento, né? Pega os transtornos alimentares, a anorexia, por exemplo, um quadro, né? Você vai ter isso ligado a padrões estéticos, a ideais de beleza, então um certo imaginário cultural que é fator também de sofrimento, né? Que faz parte aí, né? Contribui para a origem do sintoma, né? Continuando mais um pouquinho, né, do que também a Gabriela já mencionou, né, nesse texto de 36 do Winnicott, né, que ele vai falar do apetite e os problemas emocionais, e aí essas frases, né, as citações dele que eu acho que são muito pertinentes, né, ele fala que as coisas, né, com a teoria dele, com a ideia, né, de caminhamos rumo à integração, né, e o ambiente pode facilitar ou dificultar esse processo, a ideia, né, que se o ambiente for suficientemente bom, né, ou seja, se não atrapalhar, as coisas caminham, né, a gente tem a tendência inata à integração, né, então isso é o pressuposto teórico, né, quem é winnicottiano vai partir dessa premissa, vai ter isso como verdade. Então, ele vai dizer, um bebê tomará a porção exata de leite no ritmo adequado e saberá quando tem que parar. Todo o processo físico funciona precisamente porque a relação emocional se está desenvolvendo naturalmente. Né? Um pouco aí do que foi apresentado no vídeo também. Né? Então, quando a criança ali, né, tem ali um temor de retaliação, ela se inibe. Né? Então, se está num ambiente acolhedor, né, você tem essa tendência inata à integração, o processo vai, né, ocorrer bem, né? Se não está ocorrendo, se está seletiva, se está inibida, se não está conseguindo na ingesta alimentar, vamos pensar, né, o que é dessa criança, o que é dessa forma de vinculação também, né? Aí ele continua, né? O bebê se adaptará ao conteúdo ingerido automaticamente se não for perturbado por excitação, medo ou angústia, tal como as mães são naturalmente boas mães se não estiverem tensas e angustiadas, né? E aí ele fala, o estômago é como uma miniatura interna de boa mãe, né? Parece que ele escreve de propósito para hoje, né? Quer dizer, então, essas citações aí que são muito bem colocadas, né? Essa ideia de se há tendência a integrar, se há tendência a dar certo, né? Se algo aí está falhando nesse processo, a gente precisa olhar, né, o que está se passando nessa relação, né? Então, essa é acho que ele traz aí bem importante essa questão, né, da relação do apetite com as emoções mesmo, né, com a forma de vinculação, né? Eu vou só mais um pouquinho aqui pelo tempo, mas pegar um pouco, né, a ideia aí da seletividade alimentar, ele vai apresentar um pouco uma relação com a ideia da relação que a gente estabelece com a agressividade, né? O Winnicott tem uma forma de compreender a agressividade que é diferente, né, de qualquer outro psicanalista, né, pelo menos desses que fizeram a escola, né, principalmente dos kleinianos, aí tem uma diferença bastante grande mesmo, mas ele vai trabalhar a ideia da agressão como motilidade, né, quer dizer, como movimento, como vitalidade, né, e de forma nenhuma, né, como de início um ato intencional, né, até acho que o lado médico dele falou assim, não dá para, né. Eu tinha um amigo que brincava que depois de Piaget é impossível ser kleiniano, né? Porque ele fala assim, quer dizer, não dá para você pensar, né? O bebê invejoso, o bebê, né, com, né, intencionalidade, com comportamento fim desde o início da vida, né? Então acho que tem esse lado médico, né, pediatra, né, do Winnicott aí bem claro, né? Então quando eu falar a raiz da agressão é a motilidade, né? O amor, é a vitalidade, é o movimento, mas é um movimento incompadecido, ou seja, né, que não consegue se compadecer do objeto porque ainda não tem objeto. Né? Quer dizer, então, assim, não dá para pensar em agredir alguém, não dá para pensar em seu comportamento, né, direcionado, né, de inveja, de ciúmes, né, de destrutividade, porque ainda não existe o outro. Então, ela fala assim, quando um bebê, por exemplo, né, sei lá, morde o seio, né, quando o bebê, né, mama com voracidade, eu falo assim, isso é manifestação do amor, isso é entusiasmo, né, isso é agressividade em termos, né, de motilidade, porque não existe ainda um seio, né, para que ele possa ter um comportamento fim de destruir, um seio a ser atacado, né? Então essa ele vai trabalhar de forma bastante distinta da Melanie Klein, né? Então o que ela vai falar, para essa motilidade, para esse entusiasmo, né, para essa
agressividade, que é sinônimo de potência, ser apropriada pelo self, é preciso que ela encontre acolhimento do ambiente. E aí, assim, acho que o vídeo da Gabriela é exatamente isso. Quer dizer, um menininho, né, que se entusiasma, né, com aquela campainha, que acha interessante, né, que é oferecido, ele vai em busca daquilo, mas quando ele encontra também um ambiente que pode retaliar, ele se inibe. Né? Então, essa seria essa agressividade, né, que é movimento, que ao não ser acolhida pelo ambiente, ela se torna inibida. Ele vai falar cindida, né, que pode ficar dissociada do self. Então, nesse sentido, se a gente, né, pegar isso, né, para a relação de amamentação para o alimento, né, então, se nesses momentos iniciais, né, se a agressividade, né, como sinônimo aí de potência, né, de vida, não for acolhida, aí sim a gente pode gerar a inibição, aí sim o alimento pode ficar persecutório, né, aí sim, né, lidar ou receber, né, de alguém pode ser assustador. Olha como, né, dá para a gente começar a pensar esse quadro de uma certa inibição alimentar, né, de uma certa, né, recusa, seletividade alimentar, de um certo controle. Né? Então, se eu comer essa quantidade desse alimento, eu estou seguro. Né? Quer dizer, quase uma defesa obsessiva também nesse sentido. Né? Então, em linhas gerais, essa ideia que um ambiente não facilitador vai dificultar, né, a apropriação desses impulsos agressivos e destrutivos, né? E as suas manifestações, então, nos primórdios do amadurecimento pessoal, podem ter sido objeto de retaliação por parte de um ambiente, né, que se mostrou incapaz de compreender e acolher. Né? Eu vou parar por aqui, assim, pessoal, por conta do tempo mesmo. Não fui nada seletivo, não fui compulsivo, tinha uns 30 slides aqui para mostrar, mas eu paro nesse tempo até para a gente poder trocar com a Cecília também. Né? Mas eu queria, acho que, né, tentar trazer isso um pouco da escuta, né, que serve, né, para a clínica com crianças, né, acho que dessa, né, do que a gente patologiza ou não, como que a gente se aproxima da criança. E aí depois a gente pode falar um pouco mais, né, se vocês acharem interessante, mas como que o Winnicott vai pensar a questão da recusa envolvendo diretamente a apropriação da agressividade, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Vou esperar ele, que ele tem um dedo de ouro. Deixa eu tocar com você só para ficar mais fácil de enxergar. Mas primeiro eu vou começar com o PowerPoint. Só para você conseguir essa questão. Peraí, então. Volta. Volta. Dificuldades alimentares, esse. Tá, então aonde? Você dá um reset, aí aparece, vocês fecham isso aqui e você já abre. Tá, porque eu vou ter que deixar aberto depois. É? Tá bom. Qualquer coisa não eu apelo pra cá também. Mas tem o cronômetro aqui do lado também, né? Joia. Tá bom. Vai dar tudo certo. Bom, então vamos começar aqui. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos e a possibilidade de vir aqui. Eu, sendo pediatra, né, num meio psicanalítico, então, assim como a Gabriela disse, eu acho que é preciso uma aldeia para cuidar de uma criança. Né? Então, essa é a nossa perspectiva. E, por conta disso, nós, médicos, a gente tem uma tendência a falar populacionalmente, né, e não individualizar cada caso. Então, só para ser do contra, eu trouxe o caso para vocês, que foi atendido lá na Unifesp, e a gente vai falar, então, das dificuldades alimentares na infância. E o título que eu dei tem a ver com essa história, porque é uma criança que vem encaminhada numa urgência que a gente vai ter que fazer uma gastrostomia. Né? Então, é o último recurso antes da gastrostomia. Então, o nome é Abrindo um Caminho para a Nutrição, uma experiência em grupo. Eu acabei usando esse quadro da Frida Kahlo porque eu acho que ele é muito significativo. Né? O nome do quadro chama Sem Esperança. E ela escreve no verso: não resta em mim, não resta a menor esperança em mim. Tudo se move em sintonia com o que o estômago contém. Isso está atrás do quadro. E não sei se vocês conseguem enxergar o que tem na imagem. Né? Ela tem um funil, e nesse funil tem pedaços de carne, está preso, né, pela canva do quadro dela, ela está imobilizada, ela está impotente, deitada na cama.
e tem uma caveira ali, né? E eu acho que esse quadro tem muito a ver com o nosso quadro, com o caso atendido na Unifesp, porque é uma urgência, né? Então, primeiro, só para também eu falar uma outra questão, é o tipo de setting que a gente tem lá na Unifesp, né? Não é um setting psicanalítico per si. A gente está inserido dentro do núcleo, o núcleo de atendimento pais-bebê, onde acontecem esses atendimentos, ele está inserido dentro da psicologia da infância. Então, vocês veem que tem o núcleo de atendimento pais-bebê, o psicodiagnóstico, o grupo diagnóstico, a psicoterapia, a enfermaria pediátrica. Então, assim, é um grupo muito grande, onde tem psicólogas que têm essa escuta e onde ele é encaminhado para tratamento. Dentro do núcleo de atendimento pais-bebê, então, a criança passa por uma triagem, depois ela eventualmente passa por um retorno de triagem, quando a gente consegue explicitar e ouvir melhor essa família, ou, eventualmente, se for preciso, a gente faz algum tipo de teste, e a gente depois acaba encaminhando, no caso, essa criança foi encaminhada para grupo, a gente sempre encaminha para grupo pais-bebê, a não ser que tenha uma contraindicação, e para a intervenção nas relações iniciais, em que o nosso foco é entender um pouco melhor quem é aquela criança inserida naquela família. Então, a gente tem esse cuidado de ouvir melhor o aspecto relacional, não só o sintoma em si. Então, aí chega a questão da elaboração da demanda, né? Porque dentro de uma universidade médica, as crianças às vezes são encaminhadas porque angustiou o médico, né? Fala, olha, eu não sei, vamos encaminhar para o psicólogo, né? Mas, e muitas vezes, na triagem, os pacientes chegam, os pais dos pacientes chegam e falam, você sabe por que você está aqui? Eu pergunto, né? Por que você sabe por que você está aqui? Não, não tenho a menor ideia, porque o médico mandou. Então, tem essa questão da transferência institucional, né? Em que assim, já passa com o médico falou que é para ir, então eu fui. Então, a questão da elaboração da demanda, a gente tenta fazer também quando chega na triagem, porque não necessariamente já está estabelecido. Então, especificamente, falando de dificuldades alimentares na infância, a gente abre para outras questões. Então, eu escolhi a música do Titãs, Comida. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Diversão e arte para qualquer parte. Diversão, balé, como a vida quer. Desejo, necessidade, vontade. Necessidade, desejo. Necessidade, vontade, necessidade. Quando a gente consegue abrir isso, né, para os profissionais, porque no núcleo de atendimento pais-bebê passam também os profissionais de outras áreas. Então, a gente tem alunos da psicologia da infância, a gente tem internos, né, da Faculdade de Medicina, do 5º e 6º ano, e a gente tem residentes de pediatria. Né, isso faz parte, passar pelo núcleo de atendimento pais-bebê faz parte. Então, que a gente pode falar disso. Né? Que demanda é essa? Chegou com um sintoma orgânico de urgência, que é, vamos resolver, conserte, né? Não deixe ir para a gastrostomia. Chega desse jeito. Tem uma autora que eu gosto bastante, que eu uso bastante com os residentes também, que ajuda a gente a pensar a questão da elaboração da demanda. Por quê? Tem uma diferença muito grande de como se procuram os profissionais. Né? O médico é procurado para fazer, e a gente foi treinado para fazer. Então, quando a gente já tem uma postura ativa no atendimento médico, que é a gente pergunta, chega, tem isso, tem aquilo, vai tirando, chega numa hipótese, chega numa conduta, pronto. E aí o médico fala, pronto, fiz meu papel. Né? A perspectiva do psicanalista é exatamente oposta. Né? A gente pega um sintoma, que, por exemplo, pode ser seletividade alimentar, que pode ter vários significados. Então, a Graciela Crespan é uma autora que me ajuda bastante a pensar
como que a gente pode trabalhar a questão da elaboração da demanda? Especificamente, ela fala mesmo para pediatras e aí a gente usa como os residentes também. Então, a questão da elaboração da demanda, ela sempre fala que ela leva em consideração a situação e a transferência. Então, dentro da universidade, que vem de várias especialidades, grande parte das crianças atendidas na Unifesp é atendida em várias especialidades. Então, a sensação que a gente tem é que as crianças estão todas divididas por especialidades. E ali a gente tenta integrar as crianças da mente e integrar para a família quem é aquela criança. Eles perdem a noção. Quando a gente pergunta, pede uma narrativa, eles vão falando dos encaminhamentos por onde passou, o que toma e por onde passou. Eles perdem a perspectiva de quem é aquela criança. Então, ela sugere isso. Ela coloca um esquema prático. No primeiro tempo, a questão, quando os pais procuram a gente para expondo uma dificuldade. Meu filho não come, por exemplo. E aí o médico já está treinado para... Ele tem essa postura do saber que bom, então vamos fazer assim. Você pode isso, tira a alimentação, o horário, a rotina. Quando dá certo, ótimo. Mas e quando não dá? Então, no segundo tempo, quando retorna, a gente coloca para eles que quem sabe é o sujeito. E mudar essa posição é um treino e um contato que precisa dos profissionais trabalhando em conjunto. Então, a gente abre espaço de palavra e a gente dá esse saber da mãe, o que, às vezes, não é muito fácil. No terceiro tempo, deu certo? Ótimo. Não deu certo. Aí chega o ponto da questão da subjetivação da questão. E aí, com isso, vem a questão do tempo, que nem sempre a gente consegue fazer isso, porque é um processo, e a questão das defesas, que também a gente sabe muito bem como que funciona. Então, eu trouxe esse caso, ele foi completamente modificado, nomes, enfim, para não identificar o paciente. Então, esse paciente, ela chama Thalita, e o primeiro encontro foi com a Joana. A Joana é a mãe. E ela fala de perdas e dor. Ela diz que a gravidez dela interrompeu o plano de mudança de emprego. Ela tinha outros planos para a vida quando ela engravidou. E, logo em seguida, com 7 semanas, ela perdeu o bebê. E ela se sentia bastante culpada. Então, ela ficou com isso de um plano de engravidar novamente. E ela engravida, poucos ciclos depois. Mas, nessa gravidez da Thalita, ela ficou em repouso por bastante tempo por conta de sangramento, com pressão alta, teve que ir para uma cesárea. A Thalita ela nasceu com um peso bom, saudável, mas a mãe sempre ficou com isso na cabeça. Desde a época que está no hospital, ela diz: eu sempre achei que minha filha fosse morrer. Ela é meio assombrada por isso. E a criança tem pausas respiratórias e fez com que essa criança fosse parar numa UTI e ficasse 7 dias na UTI. Então, ela é perseguida por essa culpa e o medo de o que eu sou capaz de fazer com meu filho. Então, ela decide que ela vai amamentar exclusivamente. Ela fala: não, eu vou amamentar porque era difícil amamentar essa criança. E ela fala: não, eu vou amamentar. E foi apoiada pelo pai da criança também. Só que ele não ganhou peso. Então, com 2 meses, aquilo que vocês estavam falando, que não é a questão da interação, do quanto é difícil, a questão da alimentação em si, da relação, essa criança não ganhou peso suficiente e teve que usar uma fórmula infantil e teve sangramento intestinal. Alergia alimentar, vocês estão vendo. Foi sugerido desmame, o que deixou ela muito chateada. E ela realmente recusou. Então, ela optou por fazer uma dieta bastante restritiva. Ela comia só 2 tipos de alimento, e ela passou bastante tempo assim. Privações, dificuldades. Continuou até que não teve mais jeito, não ganhou peso, e teve que introduzir uma fórmula de aminoácidos. Quando realmente a alergia não tem jeito, tem que introduzir. E depois ele ficou, então, acompanhando, recebendo essa fórmula. E, quando foi tentar reintroduzir a alimentação, teve dor de novo e sangramento intestinal. A mãe, a Joana, disse que a Thalita é alheia ao que está acontecendo, o que a gente acha que não.
Mas ela disse que ela acha que ela não sente nada, mas, ao mesmo tempo, ela sente que ela está privando a vida da Thalita de ter prazer, de ter contato na interação, por conta do ato da alimentação, né, de estar junto com as outras pessoas, ela ficava excluída. E quando esta mãe volta ao trabalho, a Thalita tem uma reação alérgica muito grave e vai parar na UTI de novo. E ela fala que ela sente bastante culpa, ela não quer que a filha seja excluída. Então, quando a Thalita chega no núcleo de atendimento pais-bebê, ela tem 2 anos e 5 meses. E ela foi encaminhada por conta disso, né? É a última chance antes da gastrostomia. E os pais tinham as opiniões discordantes. O pai achava, bom, tem que seguir as recomendações médicas. E a mãe dizia, não, eu não aguento mais. Vamos fazer a gastrostomia. Então, como hipótese, né, porque chega sempre a gente como uma ansiedade da família e essa questão do transtorno alimentar. Quando a gente vê a Thalita, a gente vê que é uma criança bastante ativa, né, uma criança bastante corajosa, intempestiva até. Ela é bastante interessada nos brinquedos e ela faz contato com a gente. Ela procura as pessoas, faz contato. Então, eu vou ler aqui a vinheta. Espera aí. De um atendimento do grupo... Não, esse é o 2. Espera aí. Saiu? O que eu fiz? Mas não tem problema, porque assim, o quadro que eu coloquei da Frida Kahlo fala muito, né? Eu vou pedir para vocês sonharem um pouquinho enquanto eu vou lendo aqui, tá bom? Então, nesse grupo, estão presentes 3 terapeutas, a Mariângela, que a Gabriela falou, Luísa e eu, e 4 crianças. Daniel, Thalita, que vem com o irmão, que chama Cláudio, é o irmão mais velho, tem 5 anos, Luciana e suas respectivas mães, Aline, Joana e Márcia. Thalita e Luciana estão sentados à mesa, brincando com carrinhos, quando Thalita dá um grito alto e estridente, porque queria ter o carrinho só para si. Joana, a mãe de Thalita, diz, isso não é seu, tem que dividir. Mariângela levanta e se aproxima da mesa e comenta, a gente está com uma dificuldade parecida aqui, né? Parece que quando alguma coisa não cai bem, apontando a barriga, vem um grito enorme. Quando uma coisa vem para dentro, vem para fora rápido. Esse gritinho da Thalita me faz lembrar um pouco essa dificuldade de aceitar algumas coisas, que me faz lembrar do texto, né, que você mostrou da vulnerabilidade, da resiliência, né? Vem um grito, um colocar para fora. O Daniel também. A mamãe me diz que, às vezes, ele não aceita. Thalita está brincando com panelinha no fogão e percebe que Luciana pegou o carrinho e grita, dá Bibi! Mariângela continua. O que acontece quando as crianças precisam colocar alguma coisa para fora, seja no grito, seja até no vômito, quando não aceita? A mãe de Thalita interrompe e, de forma quase didática, diz, o caso de Thalita é que ela é alérgica a vários alimentos. Depois da reintrodução alimentar, o que aconteceu é que, depois da última tentativa, ela não engole, ela gosta do ritual, ela mastiga e cospe. Neste momento, a Thalita tem um carro grande e ela tenta fazê-lo passar embaixo de uma ponte. Então, exatamente no momento que ela está falando, né, a Thalita está tentando passar com esse carrão embaixo da ponte. E dá um grito estridente. Me dá Bibi. Não é seu, Thalita, tem que dividir. Joana continua. Então, ela mastiga e cospe. Ela teve como reação alérgica o vômito. O vômito é da reação alérgica mesmo. Ou seja, né, esse trabalho nosso, né, de estabelecimento de demanda, de subjetivação da questão, a gente coloca isso em grupo também. Então, ela chega no grupo assim, de vocês vão fazer com que meu filho não tenha que usar uma gastrostomia. E a gente está tentando introduzir essa questão, né, do que isso significa. Thalita se interessa pelo fogão que está com Luciana e grita, me dá minha dadá. E ela grita bem alta. A mãe de Thalita se levanta e diz, é o seguinte, tem que dividir. É para brincar junto, senão você vai ficar de castigo. Mariângela diz, a gente pode ter dificuldade de tolerar as coisas, porque pode ser muito intenso. Seja a tolerância a alguma comida, às alergias, seja a tolerância ao brinquedo do outro, ao que vem de fora. Direcionando a questão às mães do grupo, Mariângela pergunta, as crianças de vocês mostram essa dificuldade de aceitar as coisas que vêm do outro na comida? Como é que é? Nesse momento, Thalita está ao lado de Luciana, colocando a colherzinha na boca e diz, sendo repetido por Mariângela. Então, esse é um dos primeiros vídeos que a gente tem dela em grupo.
Mas depois, mais para frente, a gente fez um outro, porque a gente tem esse hábito de filmar. E, especificamente, no atendimento de bebês, a gente faz essa microscopia mesmo do que está acontecendo. Então, isso é ipsis literis, o que aconteceu, e na cena o que acontece também. Porque a gente acha que é muito rico. Então, aqui então, já é um outro dia. Na sala estão 2 crianças, 3 mães, de Thalita, de João e de Ricardo, que não estava presente. A mãe do Ricardo foi porque ela estava bastante angustiada com algumas questões, então a gente deixa livre, né, a participação no grupo. E 3 terapeutas, Maria Ângela, Cecília e Luísa. Thalita diz de forma muito empolgada. A Thalita tem algumas dificuldades para falar. Quando ela fica muito empolgada, atropela tudo. Então, a gente meio que infere o que está querendo dizer, né? Mamãe, o que está passando aqui de baixo? O carro. A mãe responde. Isso, a mãe está do lado dela. Sim, o carro passou debaixo do túnel. Fala baixo, filha, porque ela fala bem alto, gritando, né? Mas muito empolgada. Thalita continua a fazer o carro ir e voltar sobre o túnel, até que vê o carro na mão de seu colega João, um bebê da mesma idade, porém com atraso de desenvolvimento. Bastante atrasada, com muita limitação motora. João está sendo apoiado por Maria Ângela e se interessa pela brincadeira de Thalita. Ela pega o carro de João. Joana, que é a mãe da Thalita, tira o carro da mão de Thalita e devolve para João, o que faz Thalita gritar e chorar. Nos momentos em que João tenta pegar o carro, Thalita grita alto. E assim, é um grito bastante estridente. E Joana, a mãe, diz que é preciso dividir. Maria Ângela pergunta se o carrinho de João pode encontrar o de Thalita, e ela nega, reclama alto. A mãe de Ricardo corre em oferecer um copo retrátil, porque é muito angustiante, os gritos da Thalita são muito angustiantes para todo mundo. Thalita se interessa e diz, me dá, moça. Ela bate com o copo repetidamente, né? Aqui, então, aqueles copinhos que retraem, né? Bate repetidamente, fazendo retrair e esticar. Thalita chama a mãe e diz que está brincando. João segura um brinquedo de montar e oferece a Thalita. Thalita chama a mãe e diz que o bebê está com um carrinho. Enquanto isso, João se aproxima e entrega a Thalita o copo retrátil, colocando um elástico dentro dele. E Thalita agradece, dizendo de forma muito carinhosa, obrigada, bebê. É exatamente isso que a gente fez também. Que gera o riso enternecido, né? Todo mundo dá uma risada, porque é fofo. Thalita, então, diz, acabou, bebê. E a terapeuta Luísa pergunta, o que acabou? E Thalita responde, acabou aqui dentro, e vai batendo no copinho. Maria Ângela diz, acabou e está guardadinho aqui dentro. Em seguida, Maria Ângela pega o copo e diz, o copo pôde comer o elástico e deixar lá dentro. Está gostosinho, né? Comeu. O copinho comeu e ficou lá dentro. Então, deixa eu voltar aqui. Então, para a primeira vinheta, né, a gente vê vou precisar da ajuda de alguém porque não está aparecendo. Esse quadro da Frida Kahlo, que mostra o quão ameaçador pode ser comer, ou porque tem alergia, ou vai colocar algo invasivo da qual você não pode, sair, você está submetido a isso. Enquanto na segunda vinheta a gente vê, eu acabei colocando aqui um túnel, né, um túnel com possibilidade de luz, uma possibilidade de expansão. A gente está dando possibilidades. Então, no nosso trabalho, a gente trabalha. Essa criança passou por um trabalho de grupo e de intervenção, e a gente pôde, pelo menos a gente acredita que a gente pode oferecer uma legitimação do sofrimento e acolhimento dos pais, a continência aos aspectos não digeridos. A Thalita deixa de ser receptáculo de projeções, a compreensão e procura de sentido através do vínculo. E a gente pode oferecer uma nutrição emocional, abrindo a possibilidade de receber e manter o que vem do outro, digerindo as vivências e experiências. O procedimento cirúrgico não foi realizado, pois Thalita passou a ingerir os alimentos, pensando na resolução do sintoma, né? Assim, porque, como eu disse, a gente está inserido em outro setting, em outro contexto, né? Que sim foi um contexto emergencial, né? Então, assim, para fazer pensar, né, para abrir um espaço que pôde fazer com que caminhasse, né, a história dos dois caminhasse. Então, aqui eu coloquei algumas referências, né, para quem tiver interesse de como a gente teve esse entendimento, da Maria Ângela também, que é o texto do Meu Filho Não Come,
E eu gostaria de agradecer. Oi? Quer que eu volte aqui? Mas você tá aqui mesmo, né? Sim. Pode? Você precisa daqui? Aham. Sim, sim. Aqui, pronto. Pessoal, antes de passarmos para as perguntas, gostaria de aproveitar que todos estão aqui e apresentar os novos coordenadores do Núcleo Psicanálise com Crianças, Eduardo Fraga e Gabriela Malziner. Sinta-se à vontade agora para as perguntas. Boa noite. Adorei ouvir a mesa. Não sou psicanalista, sou fonoaudióloga. Então, acho muito bacana acrescentar cada vez mais. Ainda fico com inveja quem trabalha dentro do ambulatório, que você pode trabalhar com várias pessoas. De um lado, isso é real. Às vezes, a criança é cheia de especialistas. Mas eu acho que, quando tem o eixo psicanalítico, é muito interessante. E é super importante, porque no consultório chega para mim muita criança com recurso alimentar. Sim. Eu escuto muitos sofrimentos maternos, mães deprimidas, mas também, hoje em dia, com o avanço de pesquisas dentro da nossa área, a gente vê coisas muito reais do orgânico, que também dá medo de falar nisso, mas assim é importante saber que existe um protocolo com crianças que têm um frênulo lingual alterado, que isso dificulta uma sucção. Então, a criança vai sugar e fica instalando no mamilo da mãe, a mãe fica muito angustiada, muito culpada, e, muitas vezes, é uma intervenção pontual que melhora muito aquele vínculo, né? Então, acho que, assim, de um lado, a gente também tem que olhar essas questões do refluxo que se apontou, que o refluxo para uma criança é muito assustador, é um ácido que volta para a garganta, que machuca, até o choro da criança é alterado, e a criança fica com uma hipersensibilidade para deglutir da dor. Então, tem uma série de consistências alimentares mais frias, que propicia o trabalho para a mãe, fazer uma oferta para a criança. Muitas vezes, como você falou, é um atendimento pontual de socorro para aquela mãe, que, às vezes, ela se sente ajudada e orientada. A psicanalista nem sempre pode orientar diretamente, a fono pode orientar, né? Assim, sugerir alimentos mais frios, mais gelados. Então, eu acho que esse tema é muito rico para realmente ter uma interdisciplinaridade discutindo essas questões. Mas eu gostei muito da fala dos três e sinto muita cosquinha, porque eu acho que vai fazendo uma ligação. Achei lindo os slides da Frida Kahlo, citação do Winnicott. Isso é muito legal e vale a pena a gente ampliar essa discussão. Obrigada. Vou só aproveitar a sua fala. Lá no PENSE, né, no Centro de Dificuldades Alimentares, onde eu trabalhava com o professor Dr. Mauro Fisberg, a equipe era composta por fono, nutricionista, pediatra, e, inicialmente, não tinha psicólogo, né? Então, era uma outra composição. E aí o meu trabalho começou muito mais para orientar os profissionais, né? Então, veja, porque eu acho também que é muito curioso de onde chega essa criança, né? Assim, acho que eu estava ouvindo a Cecília pensando isso. Bom, como chega essa criança é um elemento fundamental para a gente pensar o que a gente oferta também. Porque não necessariamente o que a gente vai precisar ofertar é a mesma coisa para todos, né? De fato, se tem algo que resolve, como isso que você estava falando, né, do freio lingual, se resolve fazer um pique lá na língua, bom, tá ótimo. Para que eu, como analista, preciso
fazer uma intervenção. É por isso que a multidisciplinariedade é tão importante, né? A gente está falando, de fato, de saberes que se complementam, né? Então, a gente precisa trabalhar em equipe mesmo. E só uma complementação, a gente acredita que é até mais do que uma questão de multidisciplinaridade, né, de que as áreas se conversam, e sim de transdisciplinaridade, em que você é transformado pela experiência do outro. Então, né, isso é uma coisa que a gente vê bastante ali na Unifesp, porque a gente tem os profissionais, eles passam pela experiência, né, de passar no núcleo, e eles são transformados. Eles dizem, né, que eles são transformados pela experiência, e eles se apropriam disso e vão levar depois para atendimentos no ambulatório. Então, eu acho que é muito rico. Eu acho que é impossível a gente cuidar sem ter essa perspectiva. Queria só fazer um comentário. Esse cachorro, a sua fala, para mim, ela traz um ponto de vista ético, né? Por que para mim é uma fala sobre ética? Porque qualquer reducionismo, nesse sentido, ele é burro, né? E a nossa tendência é fazer um reducionismo psicanalítico para os fenômenos, né, que a gente se aproxima, né? Então, perder a dimensão social, perder a dimensão orgânica, né? Então, então, por isso é o campo da ética. Senão a gente fica fazendo missa para convertido, né? Falando de psicanálise, né? Como se ela fosse, já desde o Freud, a panaceia, né? A gente sabe que não é, né? Então, acho que é uma questão ética mesmo, né? Então, eu deixar também, quer dizer, a minha escuta, o meu olhar, né? Quer dizer, tá ali aberto, né? E plural, para justamente, né? Senão a gente vai ficar falando tanto, né, do reducionismo biológico, como se a gente não fosse reducionistas psicanalistas, como se a gente pudesse resolver tudo. Então, para mim é uma fala, quer dizer, da gente pensar a nossa prática sob o ponto de vista ético, né? Então, acho que é uma contribuição importantíssima mesmo. Oi, boa noite. Meu nome é Silvia, sou psicanalista. Também gostei muito da fala de vocês. Eu fiquei da experiência, achei muito interessante. Eu tenho uma questão, não sei se caberia vocês falarem sobre isso, é que vocês falaram mais de crianças abúlicas, crianças sem desejo, né, com essa alimentação seletiva. E eu fiquei pensando, vocês têm experiência com obesidade, e eu até entendo que a obesidade não é um transtorno alimentar, não é, mas é uma consequência de um transtorno alimentar, de uma compulsão. Se vocês têm experiências com crianças obesas e, enfim, que eu entendi mais a parte da falta, não é, do desejo, mas desse excesso também, se cabe nisso. Pode falar. Quer dizer, minha experiência é clínica, né, no sentido, né, de algumas crianças, né, que eu atendi, mas acho que a Cecília trouxe maior contribuição. Acho que melhores analistas de crianças obesas do que os titãs não tem, né? Acho que a pergunta é, né, você tem fome de quê, né? Eu estou lembrando especificamente, né, uma criança que eu atendo e que vem num quadro de obesidade e ela estava assim, quer dizer, num frenesi mesmo, né? Tinha ali uma pasta lúdica, ela tinha ali, né, então, uma quantidade de folhas ao máximo para poder, né, fazer uma produção. E ela é assim, então ela riscava uma folha e trocava, riscava a folha e trocava, ligava, né, riscava e trocava. Então, né, nesse fazer, né, ou nessa atuação compulsiva. E aí foi sensacional, né? Outra coisa que eu adoro atender crianças é quanto eles nos ensinam, né, sem meias palavras. E eu fui tentando dar um contorno, né, para essa compulsão, e o que você está desenhando, né? Vamos, né, como chama, quer fazer, né, bolar uma história. Ele olhou para mim e falou assim: não force a minha imaginação. Então, acho que é sensacional. Nunca mais vou esquecer. Né? Quem escreve, seja, né, você sabe que vai guardar para a vida. Então, do que eu vejo, né, ou pelo menos, né, do que, né, não tenho a mega experiência, quer dizer, eu falo, né, desses atendimentos dessas crianças, né, que eu convivi. Então, um pouco, quer dizer, dessa atuação mesmo, né, desse viés mais compulsivo, né, com menos contorno, e eu, particularmente, que eu tento, né, quer dizer, no manejo é entender, né, os titãs, né, quer dizer, a serviço de quê que está isso, né, quer dizer, a fome de quê, né, do que ela está tentando dar conta com esse sintoma, né, quer dizer, assim, pensando, né, o sintoma nessa compreensão psicanalítica, né, que é essa solução de compromisso que está ali condensando, né, toda uma história, a gente vai atrás dessa trama, né. Então,
a minha forma de, né, de aproximar, quer dizer, mais desse viés, né, quer dizer, sintomático mesmo, e aí dentro daquela singularidade, né, assim, do que ele está tentando dar conta, né, com essa hiperingestão alimentar. E lembrando também que, só para terminar rapidinho, mas a questão, né, da compulsão, ou a dinâmica aditiva, quer dizer, é um sintoma, quer dizer, do nosso tempo, né, assim, né, hoje, se a gente pensar, né, pânico, depressão e toxicomanias, né, quer dizer, então, pegar a dinâmica aditiva são os 3 quadros, né, psicopatológicos, né, com maior incidência hoje. Então, a gente vive num excesso, né, excesso de informação, excesso de comida, excesso de trabalho, né, excesso de CEP até 10 da noite, quer dizer, então a gente, né, a gente está numa dinâmica aditiva, uma dinâmica, né, sem contorno, né? Então acho que dá para pensar um pouco também, né, como a gente está sempre o mais, né? E esse mais pode aparecer na comida também, né? Eu fico pensando que a obesidade eu acho complexa, assim, porque como a gente não pode reduzir a uma questão psíquica somente, né? Eu estava lembrando, eu vou dar uma resposta nem um pouco analítica, mas estava lembrando, outro dia eu fui num evento que teve lá na Sociedade de Pediatria, era um debate sobre, era uma exposição sobre, não lembro que mês amarelo, porque agora, e não sei se era outubro, acho que era setembro amarelo. É porque a gente virou um arco-íris, né, o ano. Então, não consigo saber. Mas era Setembro Amarelo, combate à obesidade. Então, era um fórum de discussão sobre obesidade infantil. E aí, uma das pessoas que estavam lá apresentando o conteúdo mostrou o mapa da obesidade infantil no mundo. É absurdo. Assim, por isso que acho que é uma questão clínica importante para a gente, mas tem um tanto que é de cunho social que a gente tem que pensar, né? Porque quando você pega um mapa mundial e ele inteiro está ficando obeso, a gente tem um problema que é um tanto além do sujeito, né? Assim. Eu queria só... Agora, falando dos pequenos, né? Porque lá no núcleo a gente atende crianças até 3 anos e 11. E a gente também recebe crianças obesas, mas não chega com essa queixa. Na verdade, isso nem é percebido, porque culturalmente, né, a gente olha para a criança e fala assim, que criança saudável, olha que gordo, né, que lindo que ele é. Então, não chega com essa queixa. Mas a gente vê que tem crianças, também pensando na Graciela Crespin, que a gente fala de cenários de sofrimento psíquico da série silenciosa, que ela fala do preenchimento passivo pelo alimento, de não investimento na relação. Então, isso é uma coisa que a gente vê, não chega com essa queixa, mas a gente recebe crianças também obesas, e que a gente trabalha no sentido exatamente de ajudar essa família a pensar o que está envolvido ali, né, nesse processo de alimentação. Eu vou contar para vocês uma vinheta, então, já que ninguém falou. Eu adoro falar. Eu estava outro dia... Eu falo nada como estar no clube para aprender psicanálise. Estava comendo, depois que eu tinha nadado, sentei para almoçar sozinha, e aí você pode observar tudo. Aí tinha uma família, e a mãe sentou lá com as filhas, e a filha foi pegar um pão. E essa mãe ficou puta que a menina pegou o pão. Não pode comer pão. E eu pensei, mas por que ela não pode comer pão? Porque... Eu fiz um monte de hipóteses, né? Por que a menina não poderia comer um pão? Muito provavelmente porque essa mãe está completamente tomada pela mentalidade de dieta, né? Porque ela acha que um pão pode engordar e essa menina, sei lá, aos 7 anos, deveria ter uma dieta low carb. Porque ela não confia que essa menina tenha uma capacidade de autorregulação. Porque ela acha que essa menina vai responder com o alimento todas as vivências internas dela. Porque, muito provavelmente, ela faz isso e ela baliza o funcionamento dela com relação ao alimento dessa forma. Então, veja, quando a gente fala de obesidade infantil, entra também em cena a relação da mãe com o próprio corpo e com a própria experiência de se alimentar, né? E a mãe, o pai, enfim. Mas acho que
a gente vai perdendo o norteador interno para deixar o norteador todo externo, né? Assim, então, o que o outro diz que eu posso comer, o que o outro diz que é certo comer, o que o outro diz que é... Então, eu perco a capacidade de reconhecer as minhas sensações internas, né? E aí eu abro margem para isso. Para a menina não vai comer um pão na próxima vez que ela sentar, mas quando essa mãe não tiver, ela vai comer a cesta inteira. Uhum. Sou Luísa, sou nutricionista, trabalho com crianças e transtorno alimentar. E eu percebo muitas vezes, eu não sei se, agora. Eu percebo muitas vezes que o problema está na expectativa dos pais. Então, assim, a criança tem uma dificuldade alimentar, ok, concordo. Mas a mãe quer que a criança goste de palmito. Não é que ela precisa comer mais variado, não, ela precisa gostar do palmito. Ou meu filho não come como eu gostaria, ele come muito pouco, mas ele está crescendo, está se desenvolvendo. Não, mas ele come pouco. É dele. Então, eu sinto muito isso. E é difícil você explicar para a mãe, calma, está tudo bem com o seu filho, sabe? Não, você não sabe, eu vou em outra pessoa que vai dar um cardápio, uma dieta, e aí sim vai dar tudo certo. Essa ansiedade dos pais em querer que os filhos preencham as expectativas deles, que não é a dos filhos. Né? Uhum. Não sei se foi uma pergunta ou um comentário, mas enfim. O Dr. Mauro costumava dizer lá ele costuma dizer, né, lá no Sabará, mas quantas horas do dia seu filho come? Assim, porque está aí, né? Para além da comida, é uma criança legal? É uma criança que está se desenvolvendo bem? É uma criança, assim, como é esse sujeito, né? Para além do que come ou deixa de comer. E, de fato, muitas vezes é uma interpretação equivocada dos pais, né? Só um desejo de que coma brócoli e gosta de couve-flor, e daí? Eu fico pensando, né, as variáveis, né, que vão influenciando, né, no sofrimento. Eu fiz uma função muito ligada nessa interface com a cultura, né? E então eu bato muito na questão do imaginário cultural, né? E a gente vive uma lógica, né, que é de produção de capital humano também, né? Então acho que essa ideia, né, da criança saudável, né, a criança que vai, né, crescer saudável, que vai produzir mais, que vai render mais, né, que vai ter, né, um corpo X ou Y. Então acho que isso aparece muito, né? E aí, quer dizer, para a gente pensar na psicanálise, né, a gente vai sempre ter aquele filho imaginário que vocês trouxeram e que a gente tem que fazer o luto desse filho imaginário para poder, né, se relacionar com o filho real, né? Então, acho que você traz de forma pertinente, né? Isso pode estar ligado nessas fantasias parentais, né? E aí por isso que cuidar da criança, né, se eu retomar o Winnicott, até cuidar do ambiente, né? Então, assim, no sentido de, né, ao escutar esses pais, as fantasias, né, fale mais sobre esse palmito, né? Quer dizer, então a gente vai, né, vendo o que esse palmito representa aí, né? Quer dizer, que não é exato. Então é um pouco. E aí, assim, o problema, a solução é que na melhor das hipóteses, quer dizer, quando tem fantasia tem investimento, né? Assim, pior é quando não tem, né? Quando, né, tanto faz como tanto fez, né? Então eu acho, e aí, acho que você traz essas coisas de forma bastante pertinente. Então, como acolher, né? Quer dizer, como escutar a respeito desse palmito para ele poder ser transformado em outra coisa, né? Então, eu acho e obviamente que nessa relação vincular, né? Claro que isso vai gerar efeitos, né? Assim, e aí não é obviamente numa lógica de culpabilizar ninguém, né? Mas porque quando a gente tem fantasias, né? A melhor coisa que pode acontecer, né? O pior é esse desinvestimento mesmo. Você pode comer qualquer outra coisa, né? Então, quer dizer, come o que você quiser, né? Então, o que você faz para mim pouco me interessa, né? Uhum. E olha, a gente recebe muitos pais com essa vivência de culpa. Então, para eles é muito difícil. Invariavelmente, quando eles chegam lá no núcleo, eles estão tomados pela culpa. Inclusive, nesse caso, especificamente, foi muito difícil para ela sentir que ela estava sendo ouvida. Demorou bastante tempo. E às vezes também acho que esse recorte também, né, a gente pensar aspectos financeiros mesmo. É um tomate orgânico, sei lá quanto custa. É um pacote de pipoca doce, R$1 você compra. Né? Então, né, tem também, né, nessa dimensão que é muito as condições materiais de existência, né, quer dizer, orientam bem, né, a dieta também. Uhum. Okay.
vou falar uma coisa. Enquanto eu estava ouvindo a Cecília, eu lembrei de um texto que eu comecei a escrever, mas não continuei, lá enquanto estava trabalhando no Sabará, que era o quanto as patologias físicas facilitam as patologias mentais e vice-versa. Elas são um convite, né? Então, assim, quanto essas alergias alimentares, né, que são de cunho orgânico, bom, tem lá, a gente recebia muitas crianças com alergias alimentares importantes, mas quanto isso entrava numa rede de sofrimento psíquico que gerava uma patologia mental. E quanto, às vezes, uma patologia mental, ou seja, uma questão interna do sujeito posto em cima dessas projeções parentais, dessa incapacidade de ver o bebê, dessa incapacidade de ver essa criança, produzia uma patologia orgânica. E acho que isso que é indissociável, e é isso que é tão difícil de ler quando a gente recebe famílias. E é por isso que a gente precisa de tantos profissionais envolvidos, né? Porque a gente nunca sabe onde começa um e onde termina o outro. E vai desabar. Não. Não é, não. Agora foi a turbulência. Boa noite, eu sou Andressa, sou otorrino e foniatra, então eu atendo as crianças que têm dificuldade na comunicação, na fala, e aí é uma gama muito grande de pacientes que chegam. Eu trabalho em um SER, então junto com uma equipe multidisciplinar e transdisciplinar também, porque minha sala é a sala mais movimentada, entra TO, físio, fono, o tempo todo. E assim, a minha questão é como numa anamnese, minha anamnese demora mais de 1 hora, né? Como eu abordar essa questão alimentar, que assim, a grande maioria dos meus pacientes tem questões alimentares, por isso que eu vim aqui hoje, né? Como abordar de uma forma assim mais, essa pergunta especificamente para a doutora Cecília, né? De uma forma prática, assim, para eu tentar diferenciar se aquela criança que tem uma recusa é uma recusa ou se é uma questão sensorial. Tem criança que é muito fácil, que a mãe fala, ele não come nada pastoso, então ele só come pastoso. Tem a questão do cheiro, mas tem criança que é difícil, então eu fico fazendo algumas perguntas assim, como que você faz para acertar o jantar do seu filho? O que ele não come de jeito nenhum, mas tem algum caminho mais fácil assim para tentar separar um pouco isso, pensando em questão sensorial ou uma recusa mesmo da criança, ou até tem criança que organiza a comida no prato. Acho que vocês também devem ter essa queixa assim, antes dele comer ele tem que separar. Tudo em cada cantinho, e depois ele come o que ele quer. Uhum. Então, assim, como olhar para isso, perguntar sobre isso e dar uma resposta sobre isso também. Obrigada. Respondendo, não. Não tem jeito fácil, né? Acho que primeiro a gente precisa contextualizar em que situações você vai atender uma criança. Então, por exemplo, se você está numa unidade básica de saúde, né, o pediatra tem 15 minutos por consulta. Né? Então, assim, o que ele consegue fazer? Pesa, mede, etc. A alimentação é uma das coisas. Então, assim, fica bastante complicado. Mas a gente consegue avaliar a relação. Isso é uma coisa que a gente também... Né? E consegue ter uma escuta. Isso é uma coisa que angustia muito, às vezes, os pediatras, né? Porque os pais falam e eles falam, eu não vou tocar nesse assunto, parece que, se falar de questões emocionais, está abrindo a caixa de Pandora. Né? E ele fala assim, e o que eu vou fazer com isso depois? Né? Então, eles têm muito receio de falar disso. Então, a primeira coisa é abrir para uma escuta. Né? Aquele primeiro tempo, né, da Graciela, é isso. Como pediatra, não tem como não fazer esse lado pediátrico, de tentar entender a rotina, a alimentação. Daí para frente, a questão do estabelecimento de demanda e a questão sensorial. Né? Questões sensoriais, nem sempre as pessoas estão conhecendo muito. Agora, acho que as pessoas estão começando a falar mais sobre questões sensoriais, né? TOs tem muita experiência. Né? Em consultório, eu acabo encaminhando crianças também para a integração sensorial. Mas é aquela coisa que você para e pensa.
Se ela tem um tipo de sintoma de seletividade, pelo menos eu, né, minha opinião particular com relação aos pacientes que eu vejo, qual é o sentido disso? Né? Porque alguém enfileirar a cenoura, o palmito, né, para um não é a mesma coisa de fazer isso para o outro. Né? Então, me parece que isso entra como defesa de alguma coisa. E aí eu vou sair atrás do que está acontecendo. Né? Por que essa criança recorreu a esse tipo de sintoma? Por quê? Não quer dizer que ela não tenha um problema de integração sensorial. Sim, tem. Né? Então, não dá para a gente, por isso, não dá para a gente trabalhar sozinho. A gente precisa da ajuda de profissionais. Eu acho, volto a dizer, né, a questão da transdisciplinaridade é essencial. Então, eu troco muita ideia com TOs, com físio, com todo mundo, psicanalistas e todo mundo, porque a gente não consegue abarcar tudo isso. Eu acho que a gente aprende muito um com o outro. Então, para você conseguir falar que uma criança tem algum problema relacionado à integração, primeiro você levanta a hipótese. Isso daqui está meio esquisito. Né? E aí depois a gente tenta falar com os profissionais. E aí cada área tem sua particularidade. Então, eu, sendo pediatra, não tem como deixar de fazer, né, o que é pertinente à minha área de trabalho, mas eu acho que eu aprendi muito no contato com outros profissionais. Né? Então, isso facilita, amplia o olhar. Então, eu acho que é por aí. Então, assim, fácil não é, mas eu acho que a troca ajuda muito. Acho que eu volto sempre para o mesmo ponto, né? Mas essa questão do cuidado ambiental, né? Dessa troca interdisciplinar, eu penso, né, quer dizer, o quanto os cuidadores, né, assim, como é muito difícil, né, a gente conseguir desenvolver um trabalho, né, esse pensar um olhar para a criança, ou cuidar dessa criança, se a gente não acolhe, né, esse ambiente, se não acolhe esses cuidadores, né. Eu, particularmente, na minha prática, eu tento sempre trabalhar numa lógica de responsabilidade, mas não de culpa, né? Porque a lógica, né, de uma culpabilização, eu sei o que é certo, eu sei o que deve ser feito, né, e você não cuidou direito dessa criança, né? E uma lógica de responsabilidade né, se essa criança está sob seus cuidados, a gente, né, você precisa estar implicado, né, na melhor forma, né, de cuidar possível, né, para essa criança. Mas sem o viés acusatório, sem o viés culpabilizante. Porque, assim, quando a gente pensa nos cuidadores, um jeito muito fácil de atuar é essa interrupção do tratamento. Né? A criança não vai sozinha, né, para o analista ou para o ambulatório, né, ou para a consulta. Então, esse acolhimento, né, do ambiente eu acho bastante importante. Né? Então, e às vezes dessa forma, né, fica até um pouco na esquemática, né, validar, né, para o momento que está sendo feito, né, e depois, né, começar via perguntas, né, depositando um saber, né, e, né, pensando aquilo que está sendo feito, que pelo menos na prática, quando eles são acolhidos, eles também aderem, né, ao tratamento e nos abrem, né, possibilidades de tentar, né, lidar com essa criança de uma forma, né, conjunta, né, e os cuidadores, quando se sentem julgados, né, ou às vezes já vêm com fantasias de culpa, né, e saem mais culpabilizados, assim, a atuação em termos de distanciamento, né, daquela fonte de sofrimento, assim, é direto, né, então simplesmente ou falta consulta, ou falta sessão, teu consultório começa a ficar longe demais, né, essas coisas começam, né, tudo a complicar e atua no vínculo mesmo, né, então acho que essa escuta, digo assim, no sentido de talvez não precisar ser imediata, né, mas no sentido de poder, de repente, ser gradativa, né, e vai aproximando, vai criando um vínculo, né, vai criando confiança, vai podendo aparecer de uma forma menos persecutória. Né. Acho que para todos os profissionais da saúde valeria conhecer a ideia de transferência, porque isso eu sentia que mancava de alguma forma, então para os outros profissionais, porque se eu não sei o que o outro está me demandando, o que o outro quer de mim, eu respondo de um lugar muito desinformado, né? Assim, então, vale a pena a gente saber, mesmo quando não sou psi, né? Fono, nutri, enfim, por que chegaram no meu consultório? O que querem? O que desejam, de fato, do meu tratamento? Né? Porque, às vezes, a gente... Muito em ambulatório, a Cecília deve ver muito isso, a sensação, às vezes, que a gente tem é que o sujeito vai lá só para atestar que continua doente. Né? Não para melhorar.
Então, às vezes, a gente faz esse papel. A gente trabalha para o sujeito não sair do lugar, porque o sintoma é caro ao sujeito, né? Eu me apego, assim, igual me apego ao bichinho de pelúcia, assim, não quero largar. Então, se eu pelo menos sei o que estão me demandando, eu consigo ter algum balizamento diferente. E acho que na anamnese é muito importante a gente entender quem encaminhou, como encaminhou, por que encaminhou e por que esse sujeito seguiu esse encaminhamento e por que está lá. Né? Eu lembrei, um dia conversando com uma nutricionista no ambulatório, ela queria que eu ajudasse ela numa pesquisa que ela estava montando, porque ela via que, quando ela colhia lá o inventário alimentar, tinha, sei lá, a mãe dizia que a criança comia 10 tipos de alimento. Quando ela sentava com a criança e com a mãe para ver, de fato, quantos alimentos eles comiam, chegava a 30, 40. E aí ela falava, eu não entendo por que essa mãe mente. Eu falei, mas você está tomando que ela mente quando? Em que momento é a mentira? É quando ela senta com você e te conta de 30, 40 alimentos ou quando ela põe 10? E ela tinha certeza absoluta que a mentira eram os 10 alimentos. Eu falei, mas você já pensou que talvez essa mãe também não queira que você descubra que essa criança come 3 alimentos? Então, ela te diz de 30, porque, talvez, algum momento... Eu não sei qual é a verdade, exatamente o que a gente toma como verdade. A verdade é a verdade do sujeito. Né? Então, eu tenho que entender onde eu estou posto nessa relação, porque, senão, eu fico a dupla cega, assim, né? Sem poder saber onde eu estou posto. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Foi um prazer estar aqui na mesa. E é isso. Boa noite. Que chique! Que chique! Vou ficar mal acostumada. Você também tem, Edu. Obrigado. Que lindo! Que lindo! Obrigada. Carol vai ficar contente. Carol, passei aqui na floricultura. Deixa eu ver aqui. Nossa, lindo, cheiroso, né? Com certeza. Você veio olhando e falou assim, Silvia. Sim. Essa foi minha amiga. É? Eu te falei. Sim. Muito legal. Que bom, gostoso. Você trabalha com isso. A gente trabalha muito com a yoga. Sim, sim. Era um pouco isso que eu queria pesquisar. Eu falei que eu trabalho num grupo que chama Cultura. Com a Fernanda Tina. Ela trabalhou lá. Ela conhece, já vi a Luciana falando. Porque ela trabalha no banco.